Ok, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Liliane. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula do curso de pacote Office. A aula de hoje estaremos corrigindo, né, alguns exercícios aí do módulo de Word ainda, tirando aquelas dúvidas finais e complementando a última aula de Excel, né, eu deixei uma aula gravada para que vocês assistissem e já lessem algum conteúdo, tentassem fazer os exercícios propostos, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Boa noite, Jéssica. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Jéssica. Por enquanto, a Jéssica, a Liliane. Ok. Pessoal, então eu vou lá no Google Sala de Aula. Para quem ainda não entrou, para quem está com alguma dificuldade em postar a atividade que realizou aí do Word, né? Pode perguntar agora como que faz para anexar. Se a Liliane tem alguma pergunta, a Jéssica também, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Então, aqui a gente tem três atividades, né, que foram propostas até o momento. Aula 2. Foram devolvidos aí pela Liliane, pela Jéssica, pela Liana. Falta aí a Jéssica Ferreira, né, e a Camila entregarem aí. Vamos ver as instruções. De acordo com as atividades trabalhadas na aula de hoje, realize os exercícios novamente que foram realizados em sala. Para isso, faça o download do exercício 1, que é este arquivo aqui, né? Este exercício nós já fizemos em sala, né? Na segunda aula nós desenvolvemos ele, tá? Então, se tiver alguma dúvida relacionada a este exercício, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Só não vou fazer ele novamente, eu só vou conferir, né, para ver se está dentro do que foi proposto, tá? Mas se tiver alguma pergunta, se vocês sentirem necessidade de eu estar fazendo aqui com vocês, eu faço, tá bom? Vamos lá, vamos verificar aqui as atividades entregues, trabalho dos alunos. Vamos começar aqui pela Anne. Vamos abrir aqui a apostila, né, para a gente pegar as instruções. Na apostila que vocês têm, né, a primeira apostila que foi passada lá no grupo, que é o de pacote Office. Este exercício aqui, com todas as orientações, está na página 66, né? Item 7.1, exercícios Word 1, exercícios práticos, né? Então, aqui, primeira parte, o título. Corrigir
New, tamanho 20, negrito, itálico e sublinhado somente nas palavras. Ok. Segundo parágrafo. Arial, tamanho 12, espaçamento duplo. Né? Espaçamento duplo é o 2.0. Aqui o único detalhezinho que, de repente, passou despercebido é com relação ao Arial. Tá? O Arial, ele não é essa fonte Arial MT. É só a Arial mesmo, tá? Que é esse daqui, o simplesinho, tá? Se você for ver lá nas fontes do Arial, né? Inclusive nem tem, acho que é esse aqui, ó. Rounded MT, tá? É só o Arial simples, tá? Mas não atrapalhou em nada. Depois, o próximo trecho do texto é o Courrier, tamanho 12, itálico e espaçamento simples, né? Apesar de você de não estar indicado aqui na apostila, né? Que é um espaçamento simples de 1.0, você consegue notar que esse espaçamento que está aqui na apostila, ele é menor do que esse que está aqui na parte superior, né? Inclusive começa com um parágrafo aqui, tá? Tem o alinhamento do parágrafo justificado, né? Você pode perceber que aqui na apostila está com alinhamento justificado, ou seja, ele está alinhado tanto com as margens da esquerda quanto da direita, tá? Então, ficou faltando este alinhamento aqui, ó, justificado, espaçamento simples, né? Se tivesse alguma adição de espaço, aqui onde está adicionar espaço antes do parágrafo, estaria remover espaço antes do parágrafo, que são aqueles espaços que, às vezes, quando você copia um texto ou você está digitando, o Word ele coloca esses espaços de uma linha para outra, né? Tanto antes como depois do parágrafo. Então, pode acontecer do Word colocar esses espaços a mais. Se tivesse, iria aparecer aqui, remover. E você iria clicar e ele iria remover esses espaços a mais que ele colocasse, tá? Então, prestar atenção nesses detalhezinhos também, tá? Apesar de não estar pedindo, né? Ele não pediu o justificado, ele não pediu a questão do parágrafo, ele não pediu a questão do espaçamento simples, mas vamos tentar deixar o máximo possível parecido com o modelo que tem no exercício, tá? Então, aqui o parágrafo, aqui está 1.5, né? Um e meio praticamente de parágrafo. Ok, tudo bem. Aqui, essa parte do texto é uma fonte chamada Times New Roman, né? Times New Roman, tamanho 12, recuo à esquerda de 3 centímetros e à direita de 2,5. É onde que eu trabalho com esses espaçamentos, tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Na verdade é recuo, não é espaçamento, tá? Eu venho aqui em parágrafo, né? Aqui dentro da guia página inicial, eu tenho um botãozinho, um menu próprio para trabalhar com parágrafo, que é esse aqui, ó, onde está escrito parágrafo. Eu clico no botãozinho e aqui vai aparecer essa janela chamada parágrafo, né, onde dentro do recuo eu vou trabalhar justamente com os recuos da esquerda e da direita que está pedindo, né? Então, na esquerda ele está pedindo 3 centímetros, né? Então, eu posso até, inclusive, ajustar o tamanho correto. E a direita, ele está pedindo um recuo de 2, né? Eu posso digitar direto no teclado 2,5, ok? Clico em OK. E aí, na sequência, deixa eu até justificar. Ó, então, aqui, ó, justifiquei, tá? Então, esses são os recuos aí de 3 e 2,5, tá? E o espaçamento entre linhas, ele é de quanto? 1,5, ok? Então, tá correto. Só ficou faltando esse pequeno ajuste aí, né? Do recuo, mas o recuo foi feito. Depois, por que estudar o Word ou Excel, né? Que é esse próximo. Times New Roman, tamanho 12, sublinhado somente nas palavras, caracteres expandidos por 8 pt.
né? Você vem aqui no menu, no botãozinho, né, onde está a fonte, ele fica bem aqui para o lado direito, ó. Clica nessa opção. Aqui você vai clicar na opção avançado, ok? Nessa caixinha aqui que vai aparecer do espaçamento normal, você vai clicar na setinha e em seguida vai aparecer duas outras opções, expandido e condensado. Você vai clicar em expandido e aqui você seleciona aqui dentro com o mouse e coloca o tamanho 8. Clica em OK, né? Eu não sei se foi feito dessa maneira, né? Mas eu acredito que não, porque pelo que eu estou vendo aqui, ele está passando aqui da linha, né? Então, provavelmente foi feito assim. Deixa eu até limpar a formatação. Eu imaginei. Foi feito manualmente no teclado, né? Pelo que eu entendi, ó. Foi dado espaço, assim, no teclado, né? Entre as palavras, tá? Então, dessa maneira, ele ia ficar um pouquinho diferente mesmo, tá? Existe uma maneira automática dele fazer isso, tá? Então, elimina todos os espaços entre as letras, né? Vou eliminar aqui os espaços. Eliminei os espaços. Para eliminar os espaços, é só você clicar de uma letrinha para outra, né? E aí com o backspace, o botão de apagar no teclado, você ir apagando esses espaços manualmente, tá? Pronto, agora sim, selecionei. Venho aqui, confiro, né? Se a letra é a mesma, então é Times New Roman. Tamanho é 12. O sublinhado é somente nas palavras e tem os caracteres expandidos aí por essa medida, 8pt, né? Então, sublinhado somente nas palavras, mais sublinhados, estilo de sublinhado, somente palavras. Vou clicar em OK. E por último, eu coloco essa configuração aqui dos caracteres expandidos, né? Então, eu vou clicar aqui em fonte. Quando eu falo clicar em fonte, né? Tá vendo que dentro de página inicial, nessa barra de ferramentas, a gente tem essas ferramentas separadas por categorias. Então, por exemplo, aqui a categoria fonte, a categoria parágrafo e a categoria estilos, né? Então, a gente vai clicar nessa categoria. Você vai clicar nesse botãozinho chamado fonte. Cliquei. Vou clicar em avançado, dentro dessa janelinha. E dentro de avançado, eu vou procurar pelo tipo de espaçamento. O tipo de espaçamento é o expandido, tá? E aqui eu coloco a medida, que é 8, ok? Pronto, percebeu que agora ficou numa linha só. As letrinhas, elas estão expandidas, né? Existe um espaçamento automático que a própria ferramenta faz, né? Então, não tem necessidade de eu dar espaço manualmente no teclado. Essa ferramenta, ela já ajusta esses espaçamentos, ok? Então, deixa eu ver aqui o próximo detalhe. O próximo detalhe também é trabalhar com esses recuos aqui, né? Dar esse espaço a mais. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, o Word é considerado atualmente o processador de textos padrão do mercado. Ele tem a fonte Verdana, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, itálico, sublinhado duplo, né? O sublinhado duplo, basta você vir aqui e escolher, né? Você passa o mouse em cima, aparece o nome do sublinhado, sublinhado duplo, né? E o recuo aqui do lado esquerdo, né? Então, você vai lá em parágrafo, né? Para trabalhar com recuo é parágrafo. Esse recuo da esquerda, ele vai iniciar
aqui, né, nessa opção aqui, ó, em vez de você trabalhar com o recuo da esquerda e da direita, né, você colocar uma medida, você vai vir aqui, ó, nesse recuo especial, que é o da primeira linha, tá? Na verdade, primeira linha não, é o deslocamento, né? E aí você vai colocar, pode até colocar essa medida aqui mesmo, né, de 1,25, e aí ele dá esse espaçamento, né? Lembrando que o alinhamento é justificado, né? Ok? Percebeu esse vácuo aqui no meio, do lado esquerdo, né? Que é o deslocamento que acontece da primeira linha para as demais linhas, ok? O de baixo é a mesma coisa. Vou selecionar, Verdana, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, sublinhado ponto traço, né? Então clico aqui na letra S do sublinhado e procuro pelo sublinhado ponto traço, né? Na verdade não é nem pontilhado, é ponto traço, ó, que é esse daqui, ó. Sublinhado do tipo ponto traço, ok? O deslocamento, né? Deixa eu até justificar e aqui em parágrafo, recuo do tipo especial, deslocamento, e aqui eu posso colocar essa medida de 1,25, ok? Então, o exercício ele estava parcialmente correto, né, com algumas correções aqui dessa parte aqui, né, dos caracteres expandidos, aqui a parte do deslocamento, algumas medidas estavam erradas aqui, né, com relação ao espaçamento entre linhas, mas, no mais, assim, bem, de forma resumida, o exercício foi concluído com os objetivos, assim, básicos, né, foi concluído, tá? Não sei se a Liliane conseguiu acompanhar a correção, eu abri o seu arquivo, né, e corrigi algumas falinhas que ali estavam, tá? Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. O pessoal que está acompanhando também, está tranquilo por enquanto. Aqui é só a Liliane que está acompanhando. Dentre as aulas gravadas também eu deixei esse aqui, né? Que é quando a gente converte o texto em colunas, coloca a letra capitulada, trabalha com a questão das bordas, né? Em volta do texto. Vou baixar aqui o arquivo. Ok, muito bem. Pelo que eu olhei aqui, o exercício foi concluído também. Na nossa apostila, esse exercício, né, pelo menos nessa primeira apostila, ele não tem, né? Tem esse daqui, que é o Centro de Educação Profissional, né? E aí ele já vai para as questões, né? Esse exercício complementar que eu pedi para fazer, ele está em nossa outra apostila, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu também compartilhei com vocês. É a apostila de informática básica oficial, né? Tem muitas informações de informática básica, né? Do início. Nosso curso ele não é voltado para informática básica, trata mais o pacote Office, né? Mas tem algumas informações que vocês podem ir lendo, né? Também para acompanhar a parte básica de informática, tá? Deixa eu voltar aqui na parte superior, que são as tarefinhas de Word, né? Aqui. Essa parte trabalha basicamente com
três conceitos, né? A questão da borda em volta do texto, a letra capitulada e a formatação do texto em colunas, né? Dando o aspecto aí de um jornal, de um texto jornalístico, tá? Então, vamos lá. Vamos só conferir aqui, né? Esse título aqui, o que é um HD, eu acho que ele foi feito dentro de uma caixa de texto, né? Enfim, deixa eu... Ele foi feito dentro de uma caixa de texto. Bom, vamos lá, vamos ir ao processo de como fazer. O título você iria digitar normal, né? O que é um HD. Seleciona o título. E aí, qual que é a fonte que ele está pedindo aqui, ó? Courier New. Courier New. Tamanho dessa fonte é o 36, né? Acho que é tudo maiúsculo. Que é um HD. Ok. Courier New, tamanho 36. Fonte com o estilo de contorno, né? Ou seja, vai ficar só o contorno em volta da letra. Esse preenchimento de preto na letra, ele tem que sair, né? Então, para isso, eu tenho que aplicar o estilo contorno, né? E deixar ele centralizado. Tudo que é relacionado à fonte da letra está dentro da aba fonte. Então, eu vou lá procurar por esse estilo contorno. Tá? Vou vir aqui em fonte. Aqui, quando abrir essa janelinha, né? Aqui embaixo eu tenho as opções, o botão, né? Definir como padrão e efeitos do texto. Então, eu vou lá em efeitos do texto. Aqui eu vou procurar por preenchimento de texto, né? Esse preenchimento ele não deve existir, né? Ou seja, é uma letra que apenas tem um contorno, preenchimento interno não tem. Então eu já deixo desmarcada essa opção sem preenchimento. E o contorno do texto, eu vou colocar uma linha sólida, só que essa linha sólida é a cor preta, né? Então eu vou vir aqui no balde, selecionar a cor preta e clicar em OK. Tá? Então ele tem que ficar dessa maneira. Ok? Aqui na apostila dá a impressão que ele é um pouquinho mais vazado, né? A letra. Mas não, ele é assim mesmo. Tá? Pode perceber que o tamanho dele, ó, tamanho é 36, Courier New, tá? Aqui em fonte, em efeitos do texto, ele está sem o preenchimento e com o contorno ele está selecionado na opção linha sólida e aqui a cor preta, ok? Para colocar essa borda aqui em volta do título, o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nas opções de borda de página. Tá? Onde que está essas opções de borda de página? Ele está dentro de página inicial, layout, design, aqui, ó. Ele está depois de arquivo, página inicial, inserir, opção design. Dentro de design, você vai clicar em bordas de página, ok? Essa é a opção que vai tratar com as bordas que vão ficar em volta do texto e nas bordas da página. Dessa maneira aqui, se eu escolher uma caixa qualquer, uma linha qualquer para ficar em volta do texto, ele não vai ficar. Por quê? Porque ele está clicado aqui de momento na opção borda da página, tá? Ou seja, em borda da página, ele vai colocar em volta da página, né? Então, eu tenho que vir clicar em bordas, ok? Eu tenho que clicar em bordas. Aqui do lado esquerdo vai aparecer algumas opções, onde eu posso colocar nenhuma, caixa, sombra, opção 3D ou outras opções.
Como também eu posso clicar aqui e selecionar o estilo dessa borda, tá? Posso definir a cor e posso definir a largura, ok? Então, para que ele fique exatamente como a apostila está pedindo, você pode perceber que aqui a gente tem uma linha um pouquinho mais espessa, de cor preta, e na extremidade, assim como aqui na parte interna da borda, é uma linha mais fina, também da cor preta. Então, aqui dentro dessa caixinha, eu vou procurar por essas opções. Você pode perceber que descendo aqui um pouquinho, a gente consegue achar justamente a borda que a gente quer, tá? Beleza, eu selecionei a borda. Só que você pode perceber que na apostila ele tem uma sombra em volta desse título, né? Então, essa sombra eu tenho que selecionar quando eu estiver selecionando a borda, né? O estilo dessa borda. Então, eu vou clicar aqui em sombra, desse lado, e antes de clicar em OK, eu vou me atentar a essa opção. Ele vai aplicar essa sombra e este estilo no parágrafo todo ou somente no título que foi selecionado. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que ele aplicou só no título, né? Então, eu vou colocar só no título, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Clicar aqui nessa setinha e selecionar a opção texto, ok? Eu quero que ele aplique essa borda somente no texto. Então, clico aqui em texto. Ok, pronto. A primeira parte do título era dessa maneira para ser feita, tá bom? Bom, depois, o que a gente vai fazer? Quando você fosse desenvolver este exercício, você iria digitar o seu texto normal, né? Ou seja, iria digitar ele como se não tivesse ele separado em colunas, digitando ele uma linha abaixo da outra, né? Digitando tudo normal. Depois que você terminasse de digitar todo o seu texto, né? Ou seja, a primeira parte do texto começa aqui, ó. É um dos componentes, aí vai passando para cá, né? Então você iria digitar tudo isso em linha, né? Sem se preocupar nesse primeiro momento em separar em colunas. É com o texto todo pronto é que a gente vai colocar aí na sequência, né, ele em colunas. Então tem essa parte aqui, termina de digitar, e essa parte do meio não tem colunas, né? Ela não é separada em colunas, ok? Então vamos lá. Deixa eu até tirar as colunas, né? Como que a gente faz para trabalhar com as colunas aqui dentro do Word, né? Aqui dentro da opção aqui, inserir caixa de texto, design, bordas, cor, layout, referências não, layout. Aqui, ó, dentro da opção layout, tá? Arquivo, página inicial, inserir, design, layout. Eu vou achar aqui dentro da barra de ferramentas a opção colunas. Vou clicar nele, tá? De primeiro momento, quando você for configurar, principalmente para colocar a linha divisória, né? Não basta vir aqui e selecionar a quantidade de colunas que você quer. Para que você adicione mais configurações, você precisa clicar na opção mais colunas. Então, ao clicar em mais colunas, você vai selecionar a quantidade de colunas que você quer e marcar essa opção aqui, ó, linha entre colunas, né? Então, eu vou selecionar duas e marcar a linha. Eu vou colocar tudo em uma coluna só, uma linha só, né? Para a gente fazer todo o processo novamente, tá? Inclusive, eu vou apagar essa letra capitulada, vou excluir.
informação está aqui. O seu texto estaria assim, digitado da forma como eu informei, né? Todo ele em linha reta. Essa parte aqui fica no meio. Ah, tá. Foi digitado dentro de uma caixa de texto, tá? Então não precisaria colocar dentro da caixa de texto. Deixa eu apagar aqui. Ele é dentro do próprio texto mesmo, né? Pronto. Seu texto, ele teria que ser digitado dessa maneira, né? Para depois você trabalhar com a questão da formatação em si do texto, né? Então, eu vou começar com a primeira parte. Seleciono a primeira parte e vejo qual que é a configuração que está pedindo, né? Times New Roman. Times New Roman. Tamanho 12. Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, 1,0. Agora eu vou aproveitar e colocar em colunas, tá? Então, neste momento, aproveite que o texto já está configurado e coloque ele em colunas, tá? E a letra capitulada, que é essa letra maiorzinha, né? Essa letra maiorzinha a gente chama ela de letra capitulada, a gente vai colocar por último, ok? Então, eu vou dividir aqui em colunas, dentro de layout, opção colunas. Vou lá na opção mais colunas, porque eu preciso selecionar e marcar a opção linha entre colunas, né? Então, duas, linha entre colunas, ok. Certo? Agora sim, agora eu venho e seleciono só a letra E, de E, um dos componentes, para selecionar a ferramenta letra capitulada e ele deixar aquela letra maior, né? Então, eu vou vir em design, ver aqui a letra capitulada. Aqui. Dentro de inserir, perto da caixa de texto aqui do canto direito, tem a opção capitular. Tá? Selecione essa opção e perceba que ele já captula a letra sozinho. Tá? Talvez ele precise de alguns ajustes para que o E fique parecido com o do exemplo da apostila. Tá? Esse ajuste não é obrigatório, né? Mas você pode aumentar a letra. Tá? A hora que você clica em cima, ele dá opções justamente para isso. Ou para você diminuir, ou para você aumentar de tamanho. Tá? E aí, se precisar, você pode fazer o ajuste necessário. Então, vamos ver aqui. Talvez eu estou sentindo aqui que está faltando texto. Né? Imagine seu hard disk com um ou mais discos rígidos, informações. Imagine seu hard disk com caixinha, como tal. Ela tem a capacidade de armazenamento. Aí depois passa para cá. Ficou faltando o texto, né? Então aqui, ó, ficou faltando essa parte aqui, ó. Que aí teria que ser digitado na sequência justamente para ter todo esse espaço aí, né? E ficar bem perto de ficar parecido com o modelo, tá?
Então, aqui eu vou colocar, vou complementar a informação aqui. Vamos ver se deu certo para copiar o texto. Aí. Ok. Agora a parte de baixo aqui, a parte de baixo pode perceber que na apostila ele está exemplificado aqui com tab, né? O que é esse tab? Esse tab ele vem de tabulação, que é justamente o espaçamento de tabulação que ele dá de uma palavra para outra, ou até mesmo de colunas distantes, né? De palavras que estejam em colunas, ele consegue dar um espaçamento, né? Então aqui eu tenho as unidades que foram colocadas aqui, né? 1 quilômetro igual a 1.000 metros, né? Então, eu vou juntar tudo aqui de novo, só para mostrar para vocês como teria que ser feito, né? Deixa eu escrever aqui novamente. Deixa eu recortar, deixa eu copiar daqui. Aqui 1 tonelada, 1 litro, 1 hora, 1 metro, 1 quilo. Ok. Esse sinal de igual aqui, você pode deixar ele juntinho, tá? E aqui, depois que você colocou aqui, né? 1 quilômetro, entre parênteses, km. Aí, depois, entre o fecha parênteses e o sinal de igual, temos a unidade, né? 1.000 metros. Então, aqui, nesse espaçamento, a gente já tem que deixar ele alinhado. O sinal de igual ele vai ficar aqui no meio, distante aí do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, a gente vai alinhar com a tecla no teclado chamada Tab. Tá? Então, você vai apertar Tab agora nesse momento. E depois o sinal de igual, você vai apertar mais uma vez a tecla Tab. Tá? Depois do Tab, a linha, né? Se for necessário apertar mais uma vez o Tab no teclado, aperte para até que todos fiquem alinhados, né? Aqui, deixamos alinhado então, apertando a tecla Tab. Aqui embaixo a gente vai fazer o mesmo processo, né? Vamos iniciar com o texto, vamos ver se está faltando alguma coisa. Desde a sua infância, está faltando o texto aqui, ó. Pronto, selecionamos, vamos colocar em colunas, indo na opção Layout, colunas, opção mais colunas, 2, linha entre colunas, ok, certo? E aí, por último, eu vou capturar essa letra, que é a letra S, conforme exemplo aqui da apostila, né? Então, seleciono só a letra S e vou na opção inserir, né? Aqui, adicionar um captular, captular. Se você precisar ajustar o tamanho, ajuste para que tente ficar o máximo possível parecido, né? Lembrando que essa opção de letra capitular, ela não aparece quando acontece a seguinte situação. Prestem bastante atenção. Eu voltei aqui de novo. Se você tiver um espaço a mais aqui no início do seu parágrafo, né? Então aqui
no início aqui da letra E, né? É um dos componentes. Se aqui no início eu tiver um espaço, ó, tem um espaço aqui, acabei de adicionar um espaço, certo? Agora eu vou selecionar e vou lá de novo. Vou em inserir. E aqui desse lado, ó, você pode perceber que o botão fica inativo, é como se não existisse mais essa opção. Essa opção não aparece porque justamente tem um espaço a mais no início do parágrafo. A letra capitular é para início de parágrafos. Então, se você tiver um espaço a mais, ele não consegue colocar ali a letra capitulada. Tá? Então, eu preciso eliminar, ó. Perceba que eu eliminei esse espaço, selecionei a letrinha e agora o botão fica ativo novamente com a opção capitular. Ok? Então, esse era o detalhezinho. Pode ser que poderia acontecer um desses erros aí, né? E agora você já sabe como apareceu aqui embaixo, ó, o restante do texto. Enfim. Aqui foi colocada uma linha, né? Para colocar divisória, não precisa colocar essa linha. É a opção de colunas. Ok? Liliane, conseguindo ver as correções, conseguiu tirar as dúvidas, né? Alguns detalhezinhos que eu corrigi nas suas atividades, está tranquilo até o momento? Acho que você tentou resolver com algumas outras ferramentas um pouquinho mais complicadas, né? E com essas opções de colunas e as outras ferramentas que foram mostradas é bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? Ok, então essa atividade aqui, deixa eu ver se tem... Ah, sim, ok. Então essa a gente já corrigiu. Agora tem essa atividade aqui, né? Ok. Trabalhando com numeração, né? Marcadores. Deixa eu ver aqui. Também fiz e passei para o celular, talvez tenha mudado. Sim, sim. Você alterou, tentou editar com o celular, né? O celular, ele não tem... a grande maioria dessas ferramentas que a gente viu não tem no celular, né? Então, o celular, quando ele abre esse arquivo, ele tenta trazer muita coisa e, às vezes, converte em ferramentas e desconfigura tudo, né? Tem que fazer, tem que tentar, para chegar à perfeição, a essas configurações que foram feitas agora, tem que ter o computador, né? O celular, ele fica um pouquinho limitado só aquelas ferramentas básicas, né? Você consegue alterar a fonte, o tamanho, os espaçamentos, parágrafos, né? Mas com relação à letra capitulada, essa questão de colunas, inclusive, eu nem conferi, mas eu acredito que nem tenha essa opção de colunas lá, tá bom? Entrou mais alguém? Camila, seja bem-vinda. A gente está fazendo a correção das atividades, tá? Caso você tenha alguma pergunta para fazer com relação à inserção das atividades na plataforma, com relação ao acesso, alguma atividade de Word que foi feita, né, ou demonstrada nas aulas gravadas, pode me perguntar, tá bom? Então, vamos lá, este exercício aqui tá ok. Voltando aqui. Vamos ver esse outro documento. Sim, sim. Pode fazer tranquilo, não tem problema. O importante é pegar essa parte básica, né? Pacote Office. A gente fez o exercício de estar trabalhando, né, com sumário, numeração de páginas também. Então, se alguém tiver dúvida aí de como fazer,
A gente pode refazer o processo até que vocês compreendam, tá? Só avisando, né? O Google Meet ele é limitado com relação ao tempo que a gente consegue permanecer em sala. Então, falta 8 minutos, e assim que cair a chamada, eu crio um novo link, tá? Para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Bom, esse aqui, né, ele trabalha com aquela ferramenta que é o marca-texto, só que o marca-texto só no texto, né? Então, aqui, ó, tem duas ferramentas. Cor do realce do texto, tá? E tem esse, que é a cor... Aqui, deixa eu limpar, né? Esse aqui trabalha só na marcação do texto, e esse aqui ele trabalha com a marcação do parágrafo todo. Ó. Pode perceber que ele preencheu na linha toda, né? A letra E capitulada. Aqui você pode perceber que você tem um leve deslocamento aqui para o lado direito, né? Ok. Então, esse tá... A atividade está ok. Aqui, pacote Office. Vamos, então, para as próximas atividades. Aula 3. Lista de exercícios, né, sobre a mala direta. Então, eu pedi que vocês pegassem um exemplo da mala direta, né, e aplicassem um conceito que a gente viu, tá? Eu vi aqui que foi só a Liliane que entregou, então é importante que todos assistam, né? Eu fiz na aula ao vivo com vocês, que vocês reassistam novamente e tentem aplicar a mala direta e a questão do projeto lá, né, que eu pedi para que vocês construíssem uma pesquisa, colocando lá a capa, colocando o sumário, colocando o número de páginas, né? Vocês poderiam pegar qualquer um desses exemplos aqui dentro desse arquivo e aplicar o conceito de mala direta. Menos esse da telefonia móvel que a gente fez em sala, né? Então, pegasse qualquer outro modelo e aplicasse, tá? Esse do convite aqui, por exemplo, né? Ok, importância dos recursos humanos nas empresas. Deixa eu até fazer o download. Está aqui o pacote Office, ok. Fez a numeração de folhas. Colocou a numeração de página iniciando a partir do sumário, né? Aí, só um pequeno detalhe, tá? A gente entende que essas páginas aqui, né? Que é a capa, o sumário, elas não podem ser numeradas e realmente, de fato, a introdução ela tem que iniciar não no número 3, mas no número 1, tá? Deixa eu ver aqui. Anne, realmente, quando passei para o celular, ele ficou em uma formatação completamente diferente. Amanhã eu vou tentar enviar pelo computador. Tranquilo, sem problemas, tá? Deve ter sido esse o problema mesmo, né? Acho que você tentou abrir no celular para editar alguma coisa e ele desconfigurou. Ele desconfigura mesmo, tá? Sem problemas. Aqui, a gente entende que a introdução ela vai vir numerada com o número 1, tá? Então, para a gente mudar isso aqui, ó, número de páginas, formatar número de páginas, né? E aí, ao invés de marcar essa opção, continuar da sessão anterior, você vai clicar na opção iniciar em 1.
tá? Que aí ele zera a contagem, né? Ou seja, ele parou aqui no número 3 por causa da sessão anterior. Então, você coloca aqui iniciar e você coloca a numeração que você quer que ele inicie. Nesse caso, conte a partir do número 1, tá? Era só esse detalhezinho, o resto você conseguiu concluir toda a atividade, tá? Tem o da mala direta. Ok. O interessante quando vocês forem fazer o exercício da mala direta, vocês peguem um modelo e na hora de você gerar a mesclagem, né? Quando você clica lá para mesclar, o que é mesclar? Você jogar todos os contatos que você cadastrou e aí ele gera um outro arquivo com o mesmo modelo, só mudando os campos de cadastro, né? Por exemplo, nome, a data, valor da compra, a data de aniversário, desconto, né? Se a gente fosse pegar esse modelo aqui, por exemplo, tá? Então ele só iria mudar esses dados e iria jogar para cada modelo de forma individual, né? Então se eu tivesse cadastrado 5 pessoas, o Word ia gerar 5 arquivos, né? 5 modelos diferentes, tá? Então quando você for enviar para mim, gera o modelo, gera o arquivo final de mesclagem com todos os arquivos que você pediu para gerar, tá bom? E aí manda para mim para poder verificar que realmente você conseguiu chegar nesse processo de mesclagem, ok? Alguma pergunta sobre essa opção de mala direta? Aqui tem esse aqui, que é a aula 4. A gente pede para que vocês façam todos aqueles outros demais exercícios, né? Ler o conteúdo de Excel e fazer esses dois primeiros exercícios, né? Cadê aqui? No
Ok, pessoal, então, continuando, né, conforme eu tinha falado, caiu o link lá, né, depois de 1 hora ele cede o tempo lá, limite da sala e fecha automaticamente, tá? Então, vamos continuar. Então, na aula 4, eu pedi para que vocês fizessem os 2 exercícios iniciais de Excel, né, que é justamente essa planilha aqui de orçamento de compra, que tem as orientações, né, pede para ser gerado um gráfico também, e essa que tem as despesas do semestre, né? Então, a questão da planilha, a gente vai conhecer as ferramentas básicas, né? São as ferramentas de automatização de rotinas, né? Administrativas que a gente faz no dia a dia, orçamento, né? Compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhando aqui a tela, então, com vocês e abrindo a tela do Excel. Estou iniciando Excel, mas caso tenha alguma pergunta para fazer de Word, pode fazer, tá? Então, vamos lá. Vocês podem perceber que a carinha do Excel, né? As ferramentas, a estrutura do Excel, ele é muito parecida com o que a gente tem lá no Word, só que com alguns diferenciais, né? Então, aqui também a gente tem página inicial, a gente tem a questão da fonte das letras, o tamanho, a cor, o alinhamento, né? O que a gente tem de diferente aqui? A gente tem a questão do mesclar, a gente tem a questão das ferramentas de formato de número e contabilização, né? Que trabalha com estilo moeda, tem a questão da porcentagem, formatação condicional, né? E tudo mais. Dentro do curso de pacote Office, essa parte de Excel, vocês viram lá que ela é básica, né, que vai servir de noção para que você continue seus estudos. E assim que surgir a oportunidade de cursos que tratem de planilhas eletrônicas, façam, tá? Principalmente planilhas eletrônicas avançadas, né, onde vocês vão ver a construção de fórmulas em mais exemplos do dia a dia, tá? Bom, aqui também nós temos a opção inserir, né? Onde você consegue inserir formas, imagens que a gente tenha no computador, a questão dos gráficos, o layout de página também, onde você pode alterar a largura, a altura e, inclusive, a escala de trabalho, né? Dessa planilha. A gente tem opções novas como fórmulas, né, onde a gente tem uma biblioteca repleta de fórmulas, dados, revisão, exibir, onde você pode marcar e desmarcar, né? Eu não quero que apareça a barra de fórmulas. Então, eu desmarco, ela some, né? Pode perceber aqui, ó, que a gente tem essa barra de fórmulas onde nós digitamos as fórmulas matemáticas que vão ser construídas e tem como objetivo aí resolver alguma situação dentro da minha planilha, né? Então, eu tenho aqui barra de fórmulas, títulos. Você percebeu que a hora que eu cliquei em títulos, ele some justamente as referências de linhas e as referências de colunas, né? Então, as referências de colunas eu tenho referenciadas pelas letras do nosso alfabeto, e aqui as linhas, a gente tem as referências aí com os números, né? Então, toda vez que eu clico em um quadrado, eu tenho a referência da coluna e da linha, né? Ou seja, nesse quadradinho aqui, que é chamado de célula, eu tenho como referência a letra H posicionado na linha de número 6, né? Ou seja, a referência H6, onde eu referencio a coluna e a linha na sequência, né? Ok, então, página inicial. Vamos lá, vamos construir a primeira tabela, né?
Bom, primeira coisa, quando eu estou montando uma planilha, né? Eu preciso observar o tamanho, o espaçamento inicial, tá? Não quer dizer que ao longo do meu trabalho eu vá precisar acrescentar uma linha, acrescentar uma coluna. Não, eu posso acrescentar, mas é interessante a gente partir por uma base. Essa base aqui, ela quer dizer o quê? Que nessa planilha, inicialmente eu vou trabalhar aqui com uma, duas, três, quatro colunas e vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas, tá? Então eu vou pegar, para fazer esse título, eu vou pegar o espaço de quatro colunas diferentes, né? Então tem aqui. Eu posso começar por qualquer posicionamento, tá? Eu posso começar pela coluna B, eu posso começar por aqui, tanto faz, tá? Eu vou começar aqui do A para seguir o padrão, né? Então, A, B, C e D, que totalizam a quantidade de quatro colunas. Depois que eu selecionei essas quatro colunas, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar. O que é mesclar? É juntar as linhas com as colunas. É como se eu tivesse uma coisa só, né? Pode perceber que na apostila você não tem essa linha divisória aqui dentro do título, né? Igual tem nas demais linhas aqui, tá? Então, eu vou fazer justamente isso, clicando aqui em página inicial e aqui clicando em mesclar e centralizar, tá? Ó, cliquei, percebo, vou aumentar o zoom aqui. Perceba que eu não tenho as linhas divisórias aqui, pelo menos nessa primeira linha, né? Nas demais continua as linhas divisórias. Então, depois que eu mesclei, eu vou escrever o meu título. Planilha de orçamento de compra. Ok? Depois, qual que é o próximo subtítulo? Produto. Depois, quantidade. Ok? Percebam que a palavra quantidade ultrapassou o limite da coluna aqui entre B e C. Então, o que eu vou fazer? Para que eu aumente a largura da minha coluna, eu tenho duas maneiras diferentes. Primeiro, clicando aqui, né, ou seja, a palavra quantidade está na coluna B, entre a coluna B e a coluna C. Então, eu vou posicionar o cursor do mouse, tá? Quando eu posicionar bem no meio entre B e C, o que vai acontecer? Ele vai dar a opção, ele vai virar uma cruzinha, né? O cursor do mouse, dando a opção para eu poder movimentar para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Vou clicar duas vezes, perceba que ele aumenta automaticamente a largura. Eu posso vir aqui, clicar com o botão esquerdo e puxar ele para trás ou para frente? Posso. Só que quando eu clico duas vezes, o que acontece? A largura ele aumenta, só que de forma proporcional, né? Ou seja, ele verifica qual que é o espaço suficiente para que aquela palavra realmente caiba dentro daquela célula, tá? E aí ele faz esse ajuste automático. Esse manual aqui, né, ele aumenta, só que de um tamanho totalmente aleatório, né? Então, o interessante é você clicar duas vezes para ele aumentar de forma proporcional, tá? Quantidade, valor unitário. Valor unitário também passou, então eu vou posicionar agora entre C e D, clicar duas vezes com o botão esquerdo, e aí ele aumenta automaticamente, né? Valor total, mesma coisa. E aí eu vou copiar as demais informações, né? Caneta, papel A4, depois opção pasta e depois lápis. Vou copiar as quantidades. O valor unitário. Aqui eu posso digitar primeiro 0,2, tá? Já vou explicar para vocês o porquê que não dá para colocar 0,20, né? O zero dos 20 centavos, ele não fica, né? Mas vou explicar para vocês por que não. Depois, 4,5
Depois, 1,15 e depois 0,35. Vou aumentar aqui a tela. Vou selecionar todos os números que eu digitei. Dentro de página inicial, eu vou procurar pelo formato de número e contabilização, né? Formato de número de contabilização, tá? E aí eu vou clicar em cima desse formato. Perceba que esse botão que eu cliquei, que tem o nome formato de número de contabilização, ele tem o símbolo, né, parecendo com dinheiro, né? Então, opa, ali, vendo, batendo o olho, eu já sei que é algo relacionado à formatação monetária, né, dos números, ok? Tem duas opções. O formato contábil, que é esse, que a gente clicou, e o formato moeda. Perceba que o formato contábil, ele põe o número um pouquinho mais distante do R e o cifrão, que é o símbolo moeda do nosso dinheiro, né? Ao contrário do estilo moeda. Olha só, eu vou vir aqui clicar nesses formatos, né? Aqui a gente consegue trabalhar com número normal, né? Com data, com hora, com porcentagem, com fração, com números científicos, né? Mas nesse caso a gente quer trabalhar com formato contábil, né? Ou formato moeda. O formato contábil você viu que tem um espaçamento maior, e o formato moeda, ó, perceba que ele deixa o número um pouquinho mais ajustado perto do símbolo moeda, mais do número, né? Você pode perceber que o exemplo é justamente esse último que a gente colocou, estilo moeda. Então, esse é o formato contábil. Clicando aqui dentro, você seleciona a opção moeda, ok? Vou centralizar. E agora chegou a parte onde a gente vai começar a conhecer as fórmulas para que calcule algumas situações automáticas para a gente, né? Então, o valor total desse orçamento, nós sabemos que a gente precisa pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário para a gente chegar no valor total desse produto, né? Lembrando que toda fórmula que você for digitar no Excel, você precisa iniciar pelo sinal de igual. Tá? Eu preciso ter uma igualdade para começar a iniciar a minha operação. Tá? Então, igual o quê? A quantidade, né? Então, eu não preciso vir aqui e digitar 300. Não, não preciso fazer isso. Os 300, ele está dentro de uma célula chamada B3. Ó, B3, ok? Então, eu vou clicar em cima. Ó, a hora que eu clico em cima, inclusive, ele traz essa referência, B3, tá? O símbolo de multiplicação no Excel é o asterisco, né? Então, aqui eu tenho asterisco como símbolo de multiplicação. Do lado direito do teclado numérico, você vai procurar por esse símbolo, que é o asterisco, ok? Esse é o símbolo de multiplicação. Então, a gente tem asterisco para multiplicação, a gente tem essa barra para divisão, e aí os dois símbolos normais, né? Sinal de adição e subtração permanecem os mesmos, tá? Só essa diferença, né? Que normalmente a gente acha que é o X para multiplicação, mas não é. Né? O X é um caractere dentro do Excel. E aí a operação de multiplicação é feita a partir do asterisco. Então, cliquei em cima, coloquei o sinal de igual, cliquei em cima de B3, símbolo de multiplicação, vou clicar agora em cima do valor unitário, que nessa linha onde está o produto caneta está localizado na célula C3, ok? E aí aperto o Enter por último. Perceba que já calculou o valor automático para mim. Beleza. Nesse primeiro contato que você está tendo com Excel, né, caso você ainda tenha dúvida de como funciona a questão de você digitar a fórmula, o interessante é que você faça todos um por um, tá? Então, nesse segundo aqui vai ser a mesma coisa. Igual, clico em cima da quantidade do item papel A4, símbolo de multiplicação, clico em cima do segundo, que é o valor unitário, e aperto Enter, tá?
Quando você estiver acostumado com essa rotina, o Excel ele te proporciona algumas situações automáticas, né? Então, você fez uma vez a fórmula, igual nós fizemos esse primeiro. Nas demais linhas, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Multiplicar a quantidade pelo valor unitário. Tá? Então, eu sofro só uma vez. Bem aqui no cantinho, depois que ele mostrou o resultado dessa primeira linha, você percebe que tem um quadradinho bem pequenininho. Bem aqui no canto direito, na parte inferior, onde está o quadradinho com o valor 60. Quando você passar o mouse bem em cima desse quadradinho, você vai perceber que o cursor do mouse é o cursor fora, o cursor bem em cima. Ele muda de formato. Quando ele mudar de formato, você vai clicar com o botão esquerdo em cima e puxar ele para baixo até que ele preencha a última linha do item lápis. Chegou aqui até o final, você vai soltar o mouse e aí vai acontecer algo que a gente chama de preenchimento automático. Ele entende que nas próximas linhas ele tem que fazer a mesma coisa que ele fez no início. Multiplicar a coluna da quantidade pelo valor unitário. Ok? Então, ele pega a referência das próximas linhas. Qual que é a referência? B4 por C4. Aqui, onde deu 57,50. B5 por C5. Onde deu 21, 60 por 35 centavos. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui eu tenho o valor total da compra. Seleciono. Vou na opção de mesclar. Valor total da compra. Antes de fazer isso, vamos colocar alguns detalhezinhos, como, por exemplo, colocar a cor no título, aqui nos subtítulos, né, produto, quantidade, valor unitário e valor total, que estão com a cor cinza na parte do preenchimento. Então, aqui eu clico no título, mudo a cor, vou colocar uma cor verde, e vou colocar a cor A cinza. Aqui embaixo o valor total da compra também. E aí ficou faltando um detalhezinho que eu quero mostrar também, é o seguinte. Se a gente fosse imprimir esse trabalho agora, ele estaria sem as linhas, né? Ele está sem as linhas. Como que a gente confere o resultado parcial da nossa planilha? Vindo em arquivo, clicando na opção imprimir, e aí aqui na pré-visualização, você consegue visualizar que inclusive ele está com um tamanho bem reduzido, né, na folha, e está sem as linhas, né? Como que a gente faz para colocar essas linhas? Eu selecionei desde o título até o final. Aqui em página inicial, muito perto aqui do botão sublinhado, eu tenho esse botão que justamente vai trabalhar com as bordas. Tem borda inferior, borda superior, borda do lado esquerdo, direito, todas as bordas, né? O que a gente quer? Colocar todas as bordas, bordas externas e as bordas internas da minha planilha. Perceba que a gente colocou linha e se eu agora, nesse momento, for lá e imprimir, na minha folha vai aparecer, né? Se eu clicar em imprimir, vai aparecer todas essas linhas aí, ok? Bom, aqui tem também algumas opções para justamente alterar a escala, que é o tamanho onde essa planilha vai ocupar dentro do espaço da folha, né? Então, eu tenho aqui em layout da página como alterar algumas opções, definir área de impressão, orientação dessa folha, retrato em pé, paisagem deitado e a escala, né? Então, a escala está em 100%, mas ainda está pequeno, eu posso aumentar. Posso aumentar para o dobro, por exemplo, 200, tá? Perceba um detalhe, a hora que eu vim aqui novamente em arquivo, imprimir, olha só a escala como mudou agora, né? Da folha, aumentou o tamanho da planilha. Tá? Vou voltar aqui e deixar em 100%.
Ok? Se eu for lá novamente imprimir, ó, volta a ficar com tamanho pequeno. Então, esse ajuste com as escalas, dependendo da planilha que você está trabalhando, ela é importante para fazer com que a planilha caiba toda ela dentro da folha, né? Com o padrão dos tamanhos A4, né? Então, se eu quiser mudar aqui, inclusive a orientação, deixar ele deitado, né? Eu seleciono paisagem, colocar a escala aqui 200 de novo e vou pedir para imprimir. Olha só, a escala ficou maior, né? O dobro, 100%, e a folha voltada aí para a paisagem, né? Deitado. Mudar a orientação de novo, deixar o tamanho 100%. Ok. Configuramos, então, o título, colocamos as linhas, fizemos essa primeira parte aqui da multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Agora basta saber o valor total dessa compra, né? Você já tem os totais de cada item, caneta, do papel A4, da pasta do lápis, agora precisa saber dos totais, né? Ou seja, o total da compra. Existem várias maneiras de fazer soma. Tá? A soma de valores que estejam em um local só, né? Ou seja, em uma coluna, você pode fazer ela de modo simples, selecionando todos os valores, clicando no primeiro com o esquerdo, segurando até o último valor, e dentro de página inicial, nós temos esse botão que trabalha com a soma. Tá? Então, você pode clicar nele, vai ter várias fórmulas pré-definidas, né? Soma, média, máximo, mínimo, né? Qual a função que a gente quer? É a de somar, soma, tá? Se eu clicar em cima do resultado, que deu R$ 183,50, você vai perceber que lá na barra de fórmulas foi colocada a fórmula para calcular a soma desses valores, né? Então, qual que é a fórmula? Igual, soma, abre parênteses, vou clicar em cima do D3, que é 60, 2 pontos, D6. O que significa esses 2 pontos? Significa que dentro daquele intervalo, que é o D3, e o último intervalo, que é o D6, ele vai pegar todos os valores e fazer o quê? A soma desses valores. Né? Agora, olha um detalhezinho muito interessante. Se ao invés de eu deixar 2 pontos, onde ele vai pegar todos os números, e colocar ponto e vírgula, aqui, coloquei ponto e vírgula. Quais são os únicos valores que ele vai pegar? Ele vai pegar D3 e D6, ou seja, 60 e 21. Se eu apertar Enter, perceba que ele deu uma soma totalmente diferente, né? Então, a gente precisa prestar atenção também nesses detalhes, tá? Eu posso digitar a fórmula, eu posso vir aqui e colocar igual, soma, abrir parênteses, selecionar tudo aqui dentro e fechar. Posso dar a mesma coisa? Dá. Só que qual que é o mais fácil? Você vir aqui, selecionar tudo, vir aqui na biblioteca de funções, né, que é essa letra E grega, e clicar em soma. Acredito que é mais fácil assim, porém interessante que você saiba como digitar também, porque dependendo da planilha, você precisa somar valores que estejam em colunas diferentes, né? E você precisa selecionar esses valores na hora de somar, tá? Então, esse primeiro exercício era dessa maneira para fazer. Tem todo o passo a passo aqui, né? Do que você tem que fazer. E aí, por último, ele pede para gerar esse gráfico, né? Esse gráfico que, inclusive, tem exercícios, né? Então, depois que a gente viu esse conceito, né, principalmente da multiplicação e da soma, tem este outro exercício que trabalha com as despesas do semestre que precisa calcular algumas informações. Primeiro, o total mensal
de cada mês, de todas as despesas. Então, no mês de janeiro, tem a despesa com água, luz, telefone, condomínio, aluguel, IPTU e IPVA. Então, você vai somar todos esses valores. Fevereiro também, a mesma coisa. Né? Março, abril, maio e junho. A média, a mesma coisa. Né? Se a gente voltar aqui para o Excel, a média está onde? Dentro desse botão, onde tem a função média. Né? O maior e o menor gasto. O maior e o menor, ele vai analisar todos esses valores aqui de cada mês, né? Então, ele vai analisar qual foi a maior despesa. E aí, a função menor, ele vai analisar nesse intervalo qual foi a menor despesa, tá? Vou fazer esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é um gráfico de colunas, né? Onde a gente tem o demonstrativo, né? Dos valores de cada item, da caneta, do papel A4, da pasta, do lápis, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho produto e tenho, deixa eu ver aqui, tá. Nesse gráfico aqui da apostila, perceba que, inclusive, o gráfico ele foi gerado de forma errada, tá? Esse gráfico aqui, ele está mostrando, primeiro, dentro de um mesmo item, ele está mostrando três informações diferentes, né? Primeiro o quantitativo, depois o valor unitário e depois o valor total. Só que não faz muito sentido, né? Principalmente quando a gente tem unidades diferentes, quantidade e valor unitário, são duas unidades diferentes, né? Não tem como eu colocar dentro de um mesmo gráfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar somente dentro do gráfico os produtos e os valores unitários de cada um desses produtos, tá? Ou também só o valor total. Então, o detalhezinho para a gente gerar o gráfico é, primeiro, ter a tabela para a gente montar esse gráfico e depois selecionar quais informações realmente vão dentro desse gráfico, né? Então, quais informações eu vou ter? Eu vou ter a coluna produto e vou ter o valor unitário. Perceba que essas informações estão em colunas diferentes, produto, valor unitário. Então, eu vou selecionar essas informações segurando o Ctrl no teclado. Selecionei a coluna produto, com todos os produtos da tabela, segurei o Ctrl e, em seguida, selecionei os valores unitários. Ok? Agora, eu vou aonde para inserir esse gráfico? Opção Inserir. Aqui, gráfico de colunas ou de barras. Eu vou escolher esse de colunas do tipo 2D. Eu posso escolher colunas 3D, que são 3 dimensões, né? Já aparece a coluna em formato 3D. Então, vou selecionar esse aqui, 3D, tá? Perceba que ele gerou o gráfico aqui para mim sozinho. Inclusive, ele colocou em cima da planilha. Eu posso colocar, puxar aqui para o lado e diminuir o tamanho, clicando nas bolinhas aqui que aparece do lado do gráfico, né? Posso colocar do lado, posso colocar embaixo dessa planilha. E quando eu insiro esse gráfico, aparecem opções novas aqui na parte superior. Design do gráfico. Onde aqui dentro de design do gráfico e em formatar, eu vou trabalhar com todas as opções de gráfico. Eu posso mudar a cor, posso colocar legenda, posso colocar título, né? Então, aqui em design do gráfico,
Eu posso adicionar elementos, como o título dos eixos, por exemplo. Horizontal, vertical. Né? Título do gráfico. O título do gráfico é valor unitário, mas eu posso mudar o nome, né? Deixa eu ver o nome aqui. Planilha de orçamento de compra. Então, eu posso vir aqui na caixinha de texto e digitar esse título. Planilha de orçamento de compra. Né? Aqui eu tenho só, dentro desse gráfico aqui, eu tenho eixo de valores que vão apenas de 0 a 5, né? Devido ao valor unitário ser pequeno. Eu posso aumentar esse eixo para que ele apresente os valores de 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Posso, eu tenho que formatar, então, o meu eixo de valores que aparece nesse gráfico, né? Eu vou selecionar esse eixo, em seguida eu vou clicar com o botão direito e vou na opção Formatar Eixo, que é a última opção que aparece nessa janelinha. Em formatar eixo, ele vai aparecer agora novas opções aqui do lado direito da tela. Tá? Eu tenho os limites mínimo, iniciando de 0, né? O meu gráfico inicia na posição 0 do eixo e vai até o valor 5, né? Você pode perceber que ele não passa de 5, né? Inclusive de 4,50. Então, eu posso colocar um limite aqui bem baixo, posso colocar 5. As unidades principais, ele está intercalando, ele está mostrando só dois valores, 0 e 5. Se eu quiser que ele mostre realmente todas as escalas de 0 a 5, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mudar a numeração aqui da unidade principal. Vou ter que mudar para 1. Ele vai mostrar as escalas todinhas de 0 até 5, intercalando os números de 1 em 1. Tá? Feito isso, não preciso fazer mais nada. Eu clico fora e clico aqui para fechar. Tá? Aumentar aqui um pouquinho, ó, perceba que agora, em vez de ir de 0 a 5, ele mostra todos os intervalos. 0, R$1, 2, 3, 4 e 5. Dá para você ver mais detalhes as colunas, né? Essas colunas, elas podem ter legendas, né? Então, dentro de design do gráfico, tem elementos, legenda, não tem nenhuma, mas eu posso colocar, né? Posso colocar aqui do lado direito, na parte superior, esquerda e inferior. Como a gente não tem muitas opções, né? A gente só tem uma opção, ou seja, esse gráfico está trabalhando apenas com o valor unitário. Eu poderia ter colocado aqui o valor total, por exemplo, né, do item, mas enfim, só tem um. Se tivesse mais de um item, iria aparecer duas cores diferentes, até para diferenciar as colunas, tá? Mas essas colunas eu posso mudar o número, a cor, né? Se eu clicar aqui em formatar, contorno, aqui ó, preenchimento, tá? Posso pintar, porque como faz parte de um item só, ele muda para todos também, ok? Eu posso clicar nele, mudar esse para vermelho, né? Eu clico depois esse segundo de forma individual, preenchimento verde. Para cada produto eu posso colocar uma cor diferenciada, tá? Basta você clicar em cima, vir em design do gráfico, né? Ou formatar, preenchimento da forma, escolher a cor que você deseja, tá? O gráfico aqui eu consigo mudar a cor da parte de dentro, né? Design. Aqui tem várias opções de design, formatar, preenchimento. E aí eu consigo colocar a cor do lado de fora, né? Contorno, efeitos. Brinque um pouquinho com as opções para vocês conhecerem de fato, né, as ferramentas, tá? Vou voltar aqui no exercício. Então, esse é o primeiro. E aí fica como desafio, né? Depois que vocês assistiram
aqueles vídeos complementares da primeira aula, você já tem condições de fazer esse segundo, né, exercício, inclusive exercícios complementares de Excel, né? Vou colocar aqui, como do gráfico que a gente acabou de ver, esse da Empresa Nacional SA, que faz parte da apostila de informática básica. E esse aqui que é as notas, né? Onde a gente tem uma funçãozinha, eu vou mostrar para vocês, né? Como que ela funciona. Na próxima aula, amanhã a gente entra com mais detalhes. Aí eu corrijo, né? Vou dar esse finalzinho da aula agora para que vocês possam desenvolver essa planilha, né? E para quem não entregou a primeira, tem essa de comparação de preços, utilizando a função maior e menor, o gráfico, que eu mostrei agora há pouco, como inserir, né? Despesas do semestre, e essa aqui que é a empresa nacional. Essa aqui que tem uma funçãozinha um pouquinho mais complicada, eu preciso de tempo para explicar, a gente vai fazer ela amanhã, tá? Então, como atividade de hoje, vocês vão pegar a apostila de informática básica, fazer essa da comparação dos preços, fazer o gráfico em seguida, né? O gráfico só existe depois que você construir a sua planilha, essa, despesas do semestre. Você pode deixar montada essa também para a gente fazer só a fórmula amanhã, né? E por último, essa da Empresa Nacional SA, onde tem o total do primeiro trimestre, que vocês já aprenderam como fazer a soma, a função máximo, mínimo e média. Okay? Então, basicamente, são estes exercícios que a gente vai trabalhar em Excel. Pessoal, agora eu vou dar um tempinho para Liliane, alguma pergunta para fazer? Você conseguiu acompanhar as videoaulas de Excel? Conseguiu desenvolver algum exercício? Deixa eu até ver aqui no... exercício de apostila familiar, página 92. Página 92. Essa daqui, né? Esses dois exercícios. Deixa eu abrir aqui. Atividades. Vou abrir aqui a aula 6. Instruções. Na apostila informática básica oficial. Abra na página 93. E construa as planilhas. Despesa do semestre. Empresa e Empresa Nacional SA. Aliás, pode fazer essa daqui também. Notas de alunos, disciplina Excel. Notas de alunos, disciplina Excel e a planilha Empresa Nacional SA. Vou colocar
aqui a apostila de novo. Não se esqueça de anexar a planilha desenvolvida nesta atividade. Aqui eu vou colocar o link da aula gravada daqui a pouco. Ok. Deixa eu até tirar um print aqui para que daqui a pouco mandar lá no grupo. Liliane, alguma pergunta acerca das atividades? Alguma dificuldade que você encontrou no Excel ou de repente ainda não teve tempo para tentar desenvolver alguma atividade? Deixa eu abrir o Google, acredito que ainda não tenha postado, né? Ainda não entregaram. Ok, pessoal, então fica esse finalzinho de aula, né, para que vocês desenvolvam essa primeira parte, assistam realmente aqueles vídeos complementares que eu deixei lá, né, lá eu entro em mais detalhes de como, por exemplo, trabalhar no celular também, né, com o Google Planilhas e tentem desenvolver este primeiro exercício que foi feito, que é esse aqui, planilha de orçamento de compra. Façam essa comparação de preços de supermercados e, na sequência, tente fazer esse gráfico de barras, né? A gente fez o de colunas, tente gerar o de barras, faça essa despesa do semestre, que também está nessa outra apostila aqui, né? De uma forma um pouquinho mais detalhada, fala o que você tem que fazer, se você quiser fazer desse aqui, faça, tá bom? É o mesmo exercício, então não vai ter muita diferença. E aí esses outros, notas de alunos e empresa nacional SA. Ok? Amanhã nós vamos corrigir essas atividades e qualquer dúvida vocês podem me perguntar durante o dia aí, né? Pode mandar mensagem lá no grupo ou no privado, tá bom? Agradeço a atenção na aula de hoje. Amanhã nós continuaremos aí com exercícios de Excel, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente noite aí de descanso para todos.